Destino bloqueado. Por que sua vida não avança, e não é o que você pensa? E se o seu problema não for um ataque espiritual? E se não for falta de fé? E se tudo o que te ensinaram sobre por que sua vida está travada estiver ignorando a verdadeira causa? Porque existe algo acontecendo no mundo espiritual sobre o qual quase ninguém fala. Algo que explica por que algumas vidas simplesmente não avançam. Não importa o quanto você ore, não importa o quão fiel você seja, não importa quanto tempo você espere. Sua vida permanece no mesmo lugar, os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas limitações, ano após ano após ano. E a pior parte não é o sofrimento, a pior parte é o silêncio, a repetição. A sensação de que você está fazendo tudo certo, mas nada está mudando. Você é fiel, você ora, você serve, você contribui, você adora, você lê a Bíblia, você frequenta a igreja, você jejua, você busca a Deus, você faz tudo o que deveria fazer, tudo o que o seu pastor disse para fazer, tudo o que os livros dizem para fazer, tudo o que outros crentes estão fazendo, mas a sua vida não se move. Suas finanças não mudam, seus relacionamentos não se curam, seu chamado não se ativa, seu avanço não chega. E todos dizem para você continuar orando, continuar acreditando, continuar esperando em Deus, continuar confiando no tempo dele, continuar firme, continuar resistindo, continuar perseverando. Mas algo dentro de você sabe que isso não é uma espera normal. Isso não é uma estação. Isso não é preparação. É outra coisa. Algo mais profundo. Algo que você não consegue nomear, mas consegue sentir. Um peso, uma resistência, um muro invisível entre onde você está e onde deveria estar. E aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Por que algumas vidas simplesmente não avançam? Por que algumas pessoas oram por décadas sem nenhum movimento? Por que alguns destinos parecem congelados enquanto outros fluem? Por que a fidelidade nem sempre produz fruto? Por que alguns crentes ficam presos no mesmo lugar por 10 anos, 20 anos, até 30 anos, enquanto outros, aparentemente menos fiéis, parecem abençoados e avançando? Se você sente que sua vida está travada e ninguém nunca explicou o porquê, inscreva-se agora. Porque este canal fala sobre o que quase ninguém tem coragem de explicar. O que eu vou compartilhar agora não vai ser confortável. Não vai se encaixar na teologia que você aprendeu. Mas pode ser a resposta que você procurou a vida inteira. Deixe-me descrever algo e veja se isso é você. Você está no mesmo lugar espiritualmente há anos. Não afastado, não rebelde, não distante de Deus, apenas travado. O mesmo nível de unção, o mesmo nível de avanço, o mesmo nível de provisão, as mesmas lutas que você tinha 5 anos atrás, 10 anos atrás, talvez mais. Você orou sobre isso, jejuou por isso, buscou aconselhamento sobre isso. Foi a cultos de libertação. Recebeu oração de pastores, profetas, evangelistas. E todos dão as mesmas respostas. É guerra espiritual. Você precisa orar mais. Precisa ter mais fé. Precisa esperar o tempo de Deus. Precisa perseverar. Precisa permanecer firme. Mas nenhuma dessas respostas parece completa. Porque você está orando. Você tem fé. Você tem esperado. Você tem perseverado, você tem permanecido firme, e nada muda. Ou talvez sejam suas finanças. Você dizima fielmente, 10%, todas as vezes. Você dá ofertas além do dízimo, semeia em ministérios, ajuda pessoas necessitadas, é generoso mesmo quando é desconfortável, é fiel com o que tem, administra bem, não é desperdiçador, não é irresponsável, trabalha duro, é diligente, faz tudo o que os pregadores da prosperidade dizem para fazer. Mas o aumento nunca vem. O aumento de salário não acontece. A promoção não chega. O negócio não cresce. As oportunidades não se abrem. A provisão não se expande. E você vê outras pessoas, menos fiéis que você, pessoas que não dizimam, pessoas que nem salvas são, prosperarem enquanto você permanece preso na mesma limitação financeira ano após ano. Ou talvez sejam os relacionamentos. Você ora por um cônjuge há anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você está vivendo corretamente. Não está desesperado. Não está comprometendo princípios. Está esperando em Deus. Está se preparando. Está se tornando a pessoa que precisa ser. Mas ninguém aparece. Ninguém te vê. Ninguém te procura. Todas as portas se fecham.
Todas as conexões se desfazem, todas as possibilidades desmoronam. E você vê pessoas mais novas que você, menos maduras que você, menos preparadas que você, se casarem enquanto você continua esperando. Ou talvez seja restauração na sua família. Você ora para que seu casamento seja curado, para que seus filhos voltem para Deus, para que seus pais se reconciliem, para que seus irmãos parem de brigar. E você ora, 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 e nada muda. Os mesmos padrões, as mesmas discussões, a mesma distância, a mesma quebra. Ou talvez seja o seu chamado. Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você sabe há anos, talvez décadas. Você teve sonhos, teve palavras proféticas, teve confirmações. Pessoas viram o dom em você. Pessoas disseram que você foi chamado para pregar, ensinar, liderar, escrever, criar, ministrar. Mas toda vez que você tenta dar um passo, a porta se fecha. A provisão não vem, a confirmação não chega, a oportunidade desaparece. A plataforma nunca se materializa. E você fica se perguntando se ouviu Deus errado, se está enganado, se é ilusão, se não foi realmente chamado, se tudo estava só na sua cabeça. E você vê pessoas menos talentosas que você, menos preparadas que você, aparentemente menos chamadas que você, ocupando plataformas que você sabe que deveria estar ocupando. Ou, talvez, seja a sua saúde. Você ora por cura há anos. Foi ungido com óleo. Recebeu imposição de mãos. Confessou versículos de cura. Creu. Permaneceu em fé. Mas a condição permanece. A dor continua. Os sintomas persistem. O diagnóstico não muda. E você vê outras pessoas sendo curadas nos cultos enquanto você volta para casa com a mesma enfermidade. Ou talvez seja a sua mente. Você luta com os mesmos pensamentos há anos. A mesma ansiedade. A mesma depressão. O mesmo medo. O mesmo tormento. E você ora. Repreende. Amarra. Declara. E isso volta. De novo, e de novo, e de novo. E aqui está o que torna isso tão doloroso. Não é um sofrimento intenso. É repetição silenciosa. Você não está sendo atacado de forma dramática. Não está passando de crise em crise. Você apenas está travado, no mesmo lugar, com as mesmas limitações, vivendo o mesmo ano repetidas vezes com datas diferentes no calendário. E essa repetição, essa mesmice, essa sensação de estar congelado enquanto todos ao seu redor avançam, é pior do que ataque. Porque pelo menos no ataque você sabe o que está enfrentando. Você sabe que há um inimigo. Você sabe que há resistência. Você sabe que é guerra. Mas quando nada acontece, quando sua vida simplesmente não avança, não importa o que você faça, você não sabe com o que está lidando. Você não sabe como lutar, você nem sabe como chamar isso. E você começa a internalizar. Começa a pensar que o problema é você. Você não é fiel o suficiente. Não é ungido o suficiente. Não ora o suficiente. Não crê o suficiente. Deve haver um pecado oculto. Você deve estar fazendo algo errado. Deus deve estar decepcionado com você. Deus não deve confiar em você. Deus não deve ter te escolhido. E essa internalização, essa autoculpa, esse questionamento constante da sua fé e da sua posição diante de Deus se torna sua própria prisão. Uma prisão feita de culpa, vergonha e condenação. Uma prisão onde você fica preso não só externamente, mas internamente. Não apenas nas circunstâncias, mas na sua própria mente. E você não consegue se libertar porque não sabe o que está te prendendo. Mas isso tem um nome. E entender o que é muda tudo. Porque quando você consegue nomear, você consegue tratar. Quando você consegue ver, você consegue quebrar. Mas a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto, porque foram ensinadas a aceitar a estagnação como normal. A chamar isso de paciência, a chamar isso de tempo de Deus, a chamar isso de estação no deserto, a chamar isso de preparação, a espiritualizar limitação permanente. E enquanto aceitam isso, enquanto esperam que mude sozinho, anos passam, décadas passam, e o avanço nunca vem. Não porque Deus não seja fiel, mas porque estão lutando a batalha errada. Estão orando contra-ataque quando, na verdade, estão debaixo de algo completamente diferente. Algo que a maioria das igrejas não ensina. Algo que a maioria dos crentes nunca ouviu falar. Algo que opera segundo leis espirituais que raramente são explicadas do púlpito. Deixe-me te dizer algo sobre como eu entendo isso.
Eu sei como o mundo espiritual opera porque já vi do outro lado. Não vou glorificar esse passado, mas vou te dizer isto. O que aprendi nas trevas me ensinou a reconhecer padrões que a maioria das pessoas não percebe. E um dos padrões mais importantes é este. O inimigo não ataca todo mundo da mesma forma. Algumas pessoas ele ataca, mas outras ele bloqueia. E bloquear é mais eficaz do que atacar. Porque pessoas que estão sendo atacadas sabem que estão em batalha. Elas resistem, lutam, oram, jejuam, declaram, permanecem firmes e eventualmente rompem. Mas pessoas que estão sendo bloqueadas nem sabem o que está acontecendo. Elas só sabem que nada se move e assumem que é Deus mandando esperar. Assumem que é uma estação de preparação. Assumem que Deus está formando caráter. Assumem que é uma prova. E enquanto assumem isso, enquanto suportam pacientemente o que pensam ser um processo divino, o inimigo mantém o bloqueio, mantém-nas contidas, mantém o destino em espera, não destruindo, apenas impedindo, não matando, apenas paralisando, não removendo a promessa, apenas adiando indefinidamente. Se você quer entender o mundo espiritual sem filtro religioso, inscreva-se agora. Porque o que vem a seguir não é conteúdo raso. É o tipo de revelação que muda a forma como você vê tudo. Deixe-me mostrar isso pelas escrituras, porque o que estou descrevendo não é apenas teoria de guerra espiritual, é padrão bíblico, e o exemplo mais claro é José. Se você conhece a história, sabe que José foi escolhido. Era sonhador, Deus lhe deu visão, Deus lhe deu promessa, Deus lhe deu destino. Quando tinha 17 anos, teve 2 sonhos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e o feixe dele se levantava, enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E José acreditou no que Deus lhe mostrou. Acreditou que foi chamado para liderar, para governar, para ter autoridade, e compartilhou esses sonhos com sua família. Mas seus irmãos o odiaram por isso. Gênesis capítulo 37, versículo 4, diz que eles o odiavam e não conseguiam falar pacificamente com ele. O versículo 8 diz que o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O versículo 11 diz que seus irmãos tinham ciúmes dele, e esse ciúme se transformou em violência. Eles conspiraram para matá-lo, jogaram-no numa cova. Iriam deixá-lo lá para morrer. Mas Judá os convenceu a vendê-lo. Então o venderam a mercadores ismaelitas por 20 peças de prata. E esses mercadores o levaram ao Egito e o venderam como escravo a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Agora pense no que José deve ter sentido. Ele tinha 17 anos. Tinha sonhos de Deus. Acreditava que havia sido chamado para algo grande. E agora era um escravo em uma terra estrangeira, separado da família, despojado da identidade, sem nenhuma forma de cumprir a promessa. E ele poderia ter desistido. Poderia ter decidido que os sonhos estavam errados. Poderia ter acreditado que Deus havia cometido um erro, mas não fez isso. Gênesis capítulo 39, versículo 2, diz que o Senhor era com José e ele prosperava. Mesmo na escravidão, a presença de Deus estava com ele. Mesmo no confinamento, o favor de Deus estava sobre ele. Potifar viu que o Senhor estava com José e fez prosperar tudo o que ele fazia. Então Potifar colocou José como responsável por toda a sua casa. Tudo o que possuía confiou a José. E José prosperou nessa posição. Foi fiel. Foi excelente. Foi confiável. Administrava a casa de um dos homens mais poderosos do Egito. E parecia que talvez esse fosse o começo do cumprimento da promessa. Talvez fosse assim que Deus iria elevá-lo. Mas então a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Dia após dia ela o perseguia. Dia após dia tentava fazê-lo dormir com ela. E José recusou. Fugiu da tentação. Manteve sua integridade. Honrou a Deus mesmo quando ninguém estava vendo. E o que aconteceu? Ele foi falsamente acusado. A esposa de Potifar mentiu e disse que José tentou violentá-la. E Potifar, sem nem investigar, lançou José na prisão. A prisão onde ficavam os presos do rei. E ali José ficou, não porque pecou, mas porque permaneceu justo, não porque foi infiel, mas porque foi fiel. Ele fez tudo certo e acabou na pior posição possível. Um escravo que se tornou prisioneiro, um sonhador trancado numa masmorra, um homem com destino preso numa cela, e ele não sabia quando sairia, não sabia se sairia, apenas sabia que estava travado.
num lugar onde não pertencia, com um futuro que não chegava, com sonhos que pareciam impossíveis. E todos os dias precisava decidir se continuaria acreditando ou desistiria. Mas Gênesis capítulo 39, versículo 21, diz que o Senhor era com José, mostrou-lhe misericórdia e lhe concedeu favor diante do carcereiro. Mesmo na prisão, mesmo no momento mais escuro, a presença de Deus permaneceu. E o versículo 22 diz que o carcereiro confiou a José todos os presos, e tudo o que se fazia ali era feito por meio dele. Então, mesmo no confinamento, José foi promovido. Mesmo na limitação, José foi confiado. Mesmo no atraso, José foi fiel. E ele serviu, administrou, liderou. Fez o que foi chamado para fazer mesmo em um lugar que não era onde deveria estar. Então, o capítulo 40 de Gênesis nos diz que 2 oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, ofenderam o rei e foram lançados na mesma prisão onde José estava. E ficaram sob os cuidados de José. Uma noite, ambos tiveram sonhos. E quando José os viu na manhã seguinte, percebeu que estavam perturbados. Perguntou o que havia acontecido. E eles disseram: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E José disse: por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o copeiro contou seu sonho. Viu uma videira com 3 ramos que brotavam, floresciam e produziam uvas. Ele pegava as uvas, espremia no copo de Faraó e entregava o copo ao rei. José disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e o restaurará à sua posição. Você voltará a ser copeiro de Faraó como antes. Então José disse algo crucial. Versículo 14. Mas quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e mostre-me bondade. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui tirado à força da terra dos hebreus, e mesmo aqui nada fiz para merecer estar nesta masmorra. Você ouve a dor nisso? José está dizendo: eu não pertenço a este lugar. Não fiz nada para merecer isso. Fui arrancado da minha terra. Fui fiel até na escravidão. Não fiz nada errado. Por favor, quando você sair, lembre-se de mim. Ajude-me. Fale de mim a Faraó. Tire-me daqui. E o copeiro concordou. Claro. Claro que vou me lembrar. Claro que vou falar. Você interpretou meu sonho. Você me deu esperança. Claro que vou ajudar. Então o padeiro, vendo que José havia dado uma interpretação positiva ao copeiro, contou seu sonho. Ele tinha 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves comiam do cesto de cima. José disse: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça de você e o pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. E 3 dias depois, no aniversário de Faraó, ambas as interpretações se cumpriram exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado à sua posição. O padeiro foi executado. E o dom de José foi confirmado. Sua interpretação foi perfeita. Ele ajudou o copeiro. Deu-lhe esperança quando ele não tinha. Deu-lhe clareza quando estava confuso. E agora o copeiro estava livre. De volta ao palácio. De volta à presença de Faraó. Com acesso ao rei. E tudo o que José pediu foi ser lembrado. Mas Gênesis capítulo 40, versículo 23 diz: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. E por quanto tempo ele o esqueceu? O capítulo 41, versículo 1 diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos completos. 730 dias. Que José ficou naquela prisão depois de profetizar corretamente a libertação do copeiro. 2 anos completos de espera depois de fazer tudo certo. 2 anos completos de silêncio depois de usar seu dom para ajudar outra pessoa. 2 anos completos de esquecimento depois de ter sido prometido que seria lembrado. 2 anos completos de nada acontecendo. Agora pense no que José deve ter sentido durante esses 2 anos. Nos primeiros dias depois que o copeiro saiu, ele provavelmente esperava ser chamado a qualquer momento. Provavelmente acordava todas as manhãs pensando: hoje é o dia. Hoje vou ser lembrado. Hoje Faraó ouvirá falar de mim. Hoje alguém virá dizer que estou sendo libertado. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O primeiro mês passou, depois o segundo, depois 6 meses, depois 1 ano.
E nada, nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nenhuma libertação, nenhum reconhecimento, apenas a mesma prisão, a mesma cela, as mesmas paredes, a mesma rotina, o mesmo confinamento. E em algum momento durante o segundo ano, José teve que encarar a possibilidade de que talvez nunca sairia, que o copeiro realmente o havia esquecido, que seu dom não tinha sido suficiente para garantir sua liberdade, que sua fidelidade não tinha sido suficiente para mudar sua situação, que interpretar sonhos corretamente não significava que os seus próprios sonhos se realizariam, que ajudar outra pessoa a ser liberta não significava que ele seria liberto, e ele teve uma escolha. Poderia se tornar amargo, poderia desistir de Deus, poderia parar de acreditar que os sonhos eram reais, poderia decidir que 17 anos de espera eram prova de que a promessa era falsa, ou poderia continuar acreditando, continuar servindo, continuar sendo fiel mesmo quando a fidelidade não parecia produzir resultados. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas está espiritualmente hoje. Elas foram fiéis, usaram seus dons, ajudaram outros, fizeram tudo o que sabiam fazer, e ainda estão travadas, ainda esperando, ainda confinadas a um lugar onde não pertencem, com um destino que não se ativa, e começam a se perguntar se um dia vai acontecer, se ouviram Deus corretamente, se a promessa era real, se o sonho era apenas imaginação, se a palavra profética era só alguém sendo gentil, porque já se passou tanto tempo, e nada mudou, e ninguém se lembra delas, e ninguém as vê. E ninguém as defende, e Deus parece silencioso. E a porta não se abre, não importa quantas vezes batam, mas aqui está o que você precisa entender sobre a história de José. A prisão dele não foi aleatória, não foi apenas azar, nem sequer foi apenas consequência de uma falsa acusação. Foi um bloqueio espiritual, um atraso divino que servia a um propósito que José não conseguia ver enquanto estava dentro dele. Porque se José tivesse sido libertado quando o copeiro saiu da prisão, ele teria sido libertado para o mesmo Egito que o colocou lá, o mesmo sistema, a mesma estrutura, o mesmo faraó que não o conhecia nem precisava dele. Ele estaria livre, mas ainda fora de posição, fora da prisão, mas ainda estrangeiro sem status, libertado, mas sem para onde ir e sem função a ocupar. Mas 2 anos depois, tudo mudou. Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. E nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum dos conselheiros conseguiu dizer o que os sonhos significavam. E foi então que o copeiro se lembrou. Gênesis capítulo 41, versículo 9. Então, o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas faltas. Quando Faraó se irou contra seus servos e me prendeu junto com o padeiro-chefe, ambos tivemos sonhos, e um jovem hebreu estava conosco, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um a interpretação do seu sonho. E aconteceu exatamente como ele nos interpretou. Então Faraó mandou chamar José. Trouxeram-no depressa da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e se apresentou diante de Faraó. E Faraó disse: Tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer que, quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus dará a Faraó a resposta que ele deseja. E José interpretou o sonho. 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. E deu a Faraó uma estratégia: nomear alguém sábio para administrar o Egito durante os anos de abundância, armazenar grãos, preparar-se para a fome. E Faraó disse: Poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então Faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão sábio e discernente como você. Você estará à frente do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você. E José foi da prisão ao palácio em um único dia, de prisioneiro a primeiro-ministro em uma conversa, de esquecido a favorecido em um encontro. Aos 30 anos, 13 anos depois de seus irmãos o venderem, José finalmente entrou na posição que seus sonhos lhe haviam mostrado. E aqui está a revelação. Se José tivesse sido libertado antes, ele teria perdido esse momento. Estaria livre,
mas fora de posição. Fora da prisão, mas fora do propósito. O bloqueio não era permanente, era posicional. Ele o reteve até o momento certo, até que a porta pela qual ele foi chamado a passar estivesse realmente aberta, até que a crise que exigia o dom dele tivesse chegado, até que a posição para a qual ele foi criado estivesse disponível. E às vezes Deus permite que o bloqueio permaneça não porque seja cruel, mas porque libertação sem posição é apenas liberdade sem propósito. Se esse tipo de revelação está abrindo sua mente, inscreva-se, porque ainda não chegamos à parte mais importante. Agora deixe-me nomear o que você está vivendo, o que José viveu, o que muitos de vocês estão passando agora. Chama-se bloqueio espiritual. E não é o que você pensa. Não é um demônio te atacando todos os dias. Não é Deus te punindo por algo que você fez. Não é um teste da sua fé para ver se você vai desistir. É outra coisa. Algo que opera segundo leis espirituais que a maioria das pessoas nunca aprendeu. E enquanto você não entender o que é, não poderá lidar com isso. Continuará orando contra a coisa errada. Continuará lutando batalhas que não são o problema. Continuará esperando um avanço que não virá porque você não está tratando a causa real do bloqueio. Deixe-me te dizer o que o bloqueio espiritual não é. Não é falta de fé. Você pode ter uma fé forte e ainda assim estar bloqueado. José tinha fé. A fé dele nunca vacilou, mas ele ainda ficou preso por 13 anos. Não é pecado oculto. Você pode viver em retidão e ainda assim estar bloqueado. José era justo. Fugiu da tentação sexual da esposa de Potifar. Manteve sua integridade nas circunstâncias mais difíceis. Honrou a Deus quando ninguém estava vendo. E mesmo assim ficou preso por anos. Não é Deus irado com você. Deus esteve com José o tempo todo. A Bíblia diz isso repetidamente. O Senhor era com José. A presença de Deus nunca o deixou. O favor de Deus nunca se retirou. Mas José ainda estava bloqueado. E não é um demônio te atacando no sentido tradicional. Demônios atacam. Bloqueio é diferente. Ataque é ativo. Bloqueio é passivo. Ataque vem com força. Bloqueio se assenta com peso. Ataque é guerra que você pode combater. Bloqueio é restrição legal que você precisa remover. E a maioria dos ministérios de libertação não lida com bloqueio porque bloqueio não é sobre expulsar demônios. É sobre fechar portas, quebrar acordos e remover permissões legais que dão ao inimigo o direito de restringir seu avanço. É sobre entender a lei espiritual e saber como operar dentro dela. Então, o que é bloqueio espiritual? É quando o inimigo tem permissão legal para atrasar o seu destino. Não destruí-lo, atrasá-lo, não matá-lo, contê-lo, não removê-lo, restringi-lo. E essa permissão vem de 3 fontes. Primeiro, leis espirituais violadas. Existem leis no mundo espiritual assim como existem leis no mundo natural. A gravidade é uma lei. Você não a vê, mas ela é real. Não pode ignorá-la sem consequências. E existem leis espirituais que funcionam da mesma forma. Leis sobre palavras, leis sobre acordos, leis sobre autoridade, leis sobre cobertura, leis sobre consagração, leis sobre portas e pontos de acesso. E quando essas leis são violadas, mesmo sem saber, mesmo sem intenção, elas criam aberturas, portas que não deveriam estar abertas, pontos de acesso que não deveriam existir. Bases legais onde o inimigo pode se apoiar. E por essas portas, o inimigo estabelece o direito de bloquear. Não atacar. Bloquear, restringir, atrasar, conter. E a maioria dos crentes nem sabe que essas leis existem. Nunca foram ensinados sobre portas espirituais, sobre como palavras criam aberturas, sobre como a falta de perdão dá acesso legal, sobre como vínculos de alma criam correntes espirituais, sobre como a amargura constrói muros, sobre como a ofensa cria cativeiro, sobre como votos não quebrados ainda prendem. Foram ensinados a repreender o diabo, a pleitear o sangue, a declarar vitória. Mas não foram ensinados a fechar as portas que dão ao diabo permissão legal para operar. Vou te dar exemplos. Falar maldições sobre si mesmo. Nunca vou prosperar. Nunca vou me casar. Nunca vou ser livre. Nada dá certo para mim. Eu sempre falho. Isso não são apenas pensamentos negativos, são palavras. E palavras são criativas. Palavras abrem portas. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
Quando você fala morte sobre si mesmo repetidamente, está dando ao inimigo permissão legal para executar o que você declarou. Falta de perdão. Quando você se recusa a perdoar alguém que te feriu, Mateus capítulo 18 diz que você se entrega aos atormentadores. Isso não é metáfora, é lei espiritual. A falta de perdão dá acesso legal ao tormento. E o tormento bloqueia, restringe, atrasam vínculos de alma com pessoas com quem você nunca deveria ter se conectado. Imoralidade sexual cria vínculos de alma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. Essa unidade não desaparece só porque o relacionamento terminou. O vínculo permanece até ser rompido. E por meio desse vínculo, o inimigo tem acesso, envolvimento com o ocultismo, mesmo que tenha sido anos atrás, mesmo que tenha sido antes de você se converter. Cartas de tarô, horóscopos, tabuleiro Ouija, médiuns. Práticas de meditação enraizadas em religiões orientais. Ensinos da nova era. Isso não é inofensivo, são portas. E essas portas não se fecham automaticamente quando você se converte. Elas precisam ser renunciadas, quebradas e fechadas intencionalmente. A segunda fonte de bloqueio são permissões geracionais. Coisas que não foram culpa sua, mas se tornaram sua herança. Padrões que correram na sua linhagem familiar por gerações. Acordos feitos por antepassados que ainda vinculam descendentes. Maldições faladas sobre linhagens de sangue que ainda estão ativas gerações depois. Envolvimento com ocultismo por parte de avós ou bisavós que abriu portas que nunca foram fechadas. Vícios que se repetem de pai para filho, de mãe para filha, geração após geração. Pobreza que continua se repetindo não importa o quanto as pessoas trabalhem. Divórcios que acontecem em todas as gerações. Doenças que correm na família e os médicos chamam de genéticas, mas que na verdade são geracionais. E você pode ser salvo, pode ser cheio do Espírito Santo, pode estar andando fielmente com Deus. Mas se essas portas geracionais não foram fechadas, se esses acordos não foram quebrados, se esses padrões não foram cortados pela raiz, eles ainda podem criar bloqueios na sua vida. Não porque você esteja fazendo algo errado agora, não porque você não seja fiel agora, mas porque algo na sua linhagem deu ao inimigo permissão legal que ainda está sendo executada. E até que você identifique o que é e quebre especificamente, o padrão continua. O bloqueio permanece. A limitação persiste. A terceira fonte de bloqueio são áreas não consagradas da sua vida. Partes de você que nunca foram totalmente entregues a Deus. Não porque você seja rebelde, não porque esteja afastado, mas porque você não sabia que precisava entregá-las. Sua mente, seus pensamentos, sua imaginação, sua sexualidade, suas experiências sexuais passadas que você nunca levou diante de Deus para que Ele limpasse. Suas finanças, sua conta bancária, seus gastos, suas ofertas, suas economias, suas ambições, seus sonhos, seus objetivos, seus planos, sua carreira, seus relacionamentos, suas amizades, a dinâmica da sua família, seu passado, traumas que você nunca deixou Deus curar, dores que você nunca deixou Deus tocar, memórias que você enterrou em vez de levar à cruz, seu futuro, medos do que está por vir, ansiedade sobre o que pode acontecer, preocupação com resultados que você não controla. Cada área da sua vida deveria estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não é só o espírito, é tudo. Seu corpo, sua mente, suas emoções, sua vontade, seus planos, seu passado, seu futuro. Tudo. Mas a maioria dos crentes tem áreas que manteve para si, áreas que administra sozinho, áreas que controla, áreas que nunca entregou de forma consciente, intencional e específica a Deus. E essas áreas não consagradas se tornam vulnerabilidades. Lugares onde o inimigo pode operar legalmente porque não foram colocados sob proteção divina. É como ter uma casa com trancas em todas as portas, exceto uma. Você protegeu a porta da frente, a porta dos fundos, as portas laterais, as janelas. Mas existe uma porta no porão que você esqueceu, uma porta que você nem sabia que existia,
E essa única porta destrancada é tudo o que o inimigo precisa para manter acesso à sua casa. Ele não precisa de todas as portas abertas, precisa apenas de uma. E áreas não consagradas são portas destrancadas. Áreas da sua vida onde você ainda está no controle em vez de Deus. E onde você está no controle, a proteção de Deus não cobre completamente. E onde a proteção de Deus não cobre completamente, o inimigo tem espaço legal para operar. Agora aqui é onde isso se torna confrontador. E eu preciso que você ouça isso porque é a verdade que muitas igrejas não dizem. A igreja te ensinou a suportar o bloqueio, não a quebrá-lo. Você foi ensinado que, se está travado, só precisa esperar mais, orar mais, ter mais fé, confiar no tempo de Deus, permanecer firme, não desistir, agarrar-se. E tudo isso soa espiritual. Tudo isso parece bom ensino. Mas nada disso trata o problema real. Porque se existe um bloqueio espiritual, se existe uma porta legal aberta, se existe um acordo geracional ativo, se existe uma área não consagrada dando acesso, orar mais não vai removê-lo, esperar mais não vai dissolvê-lo, ter mais fé não vai quebrá-lo. Você precisa identificar o que está causando o bloqueio e tratar diretamente. Precisa fechar a porta, quebrar o acordo, cortar o padrão, consagrar a área, remover a permissão legal. E a maioria das igrejas não ensina isso. Elas te ensinam a orar dentro da prisão, a adorar enquanto você está preso, a louvar para atravessar o bloqueio, mas não te ensinam a identificar o bloqueio. Não te ensinam a reconhecer qual porta está aberta. Não te ensinam a quebrar o que está te prendendo. Ensinam a suportar, não a vencer. E preciso dizer isso claramente, porque líderes religiosos sem revelação mantêm pessoas controladas. Se o seu pastor não entende bloqueio espiritual, se não entende portas espirituais, permissões legais e como o inimigo opera segundo a lei, ele vai te dizer para continuar fazendo o que você está fazendo e esperar Deus agir. Vai dizer que é só uma estação, que Deus está formando caráter, que você precisa ser paciente, que não deve questionar, que deve se submeter ao processo. E enquanto você se submete, enquanto espera, enquanto suporta, o bloqueio permanece. A porta continua aberta, o acordo continua ativo, a permissão continua válida. Mas muitas vezes, Deus está esperando você agir, esperando você fechar a porta, esperando você quebrar o acordo, esperando você consagrar a área, esperando você remover a permissão. Porque Deus não viola a lei espiritual. Ele estabeleceu essas leis. Ele as colocou em funcionamento. E quando essas leis dão ao inimigo base legal, Deus não simplesmente as ignora. Ele espera que você remova essa base. Não porque ele seja impotente, mas porque ele honra a autoridade que te deu. A autoridade de abrir e fechar portas. A autoridade de ligar e desligar. A autoridade de quebrar acordos e estabelecer limites. Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Você tem chaves. Você tem autoridade. Você tem poder para abrir e fechar. Para ligar e desligar. Para permitir e proibir. Mas se você não sabe que tem essa autoridade, se nunca foi ensinado a usá-la, se está esperando Deus fazer o que Ele te deu poder para fazer, o bloqueio permanece. A porta continua aberta, o acordo continua ativo, e sua vida permanece travada. Se você quer aprender o que nunca te ensinaram, inscreva-se agora, porque o próximo passo muda tudo. Deixe-me te dizer o que determina quem permanece bloqueado e quem se liberta. Não é unção. José era ungido e ficou bloqueado por 13 anos. Não é chamado. José era chamado e ficou bloqueado. Não é favor. José tinha favor e ainda assim estava bloqueado. Não é fidelidade. José foi fiel e permaneceu na prisão. Então qual é a diferença? O que determina se você permanece travado ou se liberta? Consciência. Entendimento. Revelação. Você não pode lutar contra o que não vê. Não pode quebrar o que não sabe que existe. Não pode fechar uma porta que não sabe que está aberta.
Não pode romper um acordo que não sabe que foi feito. Não pode remover uma permissão que não sabe que foi dada. E a maioria das pessoas permanece bloqueada a vida inteira porque nunca identifica o bloqueio. Elas acham que é só a vida, só o destino delas, só a forma como as coisas são para elas, só o tempo misterioso de Deus, só uma estação que precisam suportar e aceitam isso, normalizam isso, espiritualizam isso, fazem as pazes com isso. E a aceitação é exatamente o que mantém o bloqueio no lugar, porque o bloqueio só funciona se você não o enfrenta. O bloqueio só permanece se você não remove a causa. No momento em que você o identifica, no momento em que você o vê, no momento em que você entende qual porta está aberta, qual acordo está ativo, qual área está não consagrada, você tem autoridade para quebrá-lo. Mas precisa usar essa autoridade. Precisa falar com a porta e fechá-la. Precisa falar com o acordo e rompê-lo. Precisa falar com o padrão e quebrá-lo. Precisa falar com a área e consagrá-la. Precisa parar de orar para Deus fazer o que Ele já te deu autoridade para fazer. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Você está sendo provado ou está sendo contido? Porque há diferença. A prova tem propósito e fim. A prova te refina. A prova te fortalece. A prova revela o que há em você. A prova revela caráter. E quando a prova termina, você avança. Você cresce. Você progride. Mas o bloqueio não te refina. O bloqueio te restringe. O bloqueio não te fortalece. Ele te mantém travado. O bloqueio não prova sua fé. Ele atrasa o seu destino. E se você está no mesmo lugar há anos, sem crescimento, sem movimento, sem avanço, sem mudança, sem rompimento, sem aumento, sem novo nível, provavelmente você não está sendo provado. Provavelmente está sendo bloqueado. E o bloqueio permanecerá até que você o identifique e o trate. Não porque Deus esteja esperando para ver se você aguenta mais, mas porque você não fechou a porta que o mantém ali. Não quebrou o acordo. Não cortou o padrão. Não consagrou a área. Não removeu a permissão legal. Talvez você não esteja sendo atacado. Talvez esteja sendo mantido. Mantido em um padrão de espera. Contido em um lugar que você já superou. Restrito do destino para o qual foi chamado. Não porque você seja indigno. Não porque esteja desqualificado. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque algo está dando ao inimigo permissão legal para te manter ali. Uma porta que você não sabe que está aberta. Um acordo que você não sabe que existe. Um padrão que você nunca quebrou. Uma área que você nunca consagrou. E até que você trate isso, até que identifique e remova, o bloqueio permanece. O atraso continua. A restrição permanece. Aqui está o que você precisa entender. O bloqueio na sua vida não é permanente. Mas também não vai se quebrar automaticamente. Não vai se dissolver só porque você espera tempo suficiente. Não vai desaparecer só porque você é fiel. Não vai se levantar só porque você faz orações genéricas. Ele só será quebrado quando você identificar o que o está causando e remover especificamente. Quando fechar exatamente a porta que está aberta. Quando quebrar o acordo específico que está ativo. Quando consagrar a área específica que está vulnerável. Quando remover a permissão exata que foi dada. E isso requer revelação, discernimento, entendimento, consciência de como as leis espirituais funcionam, consciência de quais portas existem, consciência de quais acordos podem ser feitos, consciência de quais áreas precisam de consagração. E a maioria dos crentes não tem essa consciência, porque nunca foi ensinada. Foram ensinados a repreender e resistir, amarrar e expulsar, declarar e decretar, mas não foram ensinados a identificar e remover. Não foram ensinados a reconhecer portas abertas. Não foram ensinados a discernir padrões geracionais. Não foram ensinados a consagrar áreas não consagradas. Não foram ensinados que o inimigo opera segundo a lei. E quando ele tem base legal, repreendê-lo não funciona. Você precisa remover a base. Precisa eliminar o direito legal dele de estar ali. Agora vou te dizer algo que vai deixar isso ainda mais claro. No próximo vídeo, vou explicar exatamente como esses bloqueios são criados, quais portas específicas os abrem, quais acordos específicos os mantêm, quais padrões específicos os perpetuam, e por que alguns bloqueios nunca são quebrados mesmo quando as pessoas oram por décadas, mesmo quando jejuam, mesmo quando vão a cultos de libertação, mesmo quando recebem imposição de mãos de ministros ungidos, porque existe uma mecânica nisso, uma estrutura, um sistema.
leis espirituais que governam como isso funciona, e quando você entende o sistema, você pode desmontá-lo. Pode identificar a porta exata na sua vida, o acordo exato, o padrão exato, a área exata não consagrada, e tratar isso de forma específica, precisa, com autoridade. Mas se você nunca entender, se nunca aprender como isso funciona, você permanecerá travado. Continuará orando orações genéricas que não tratam questões específicas. Continuará repreendendo demônios que não são o problema principal. Continuará esperando um avanço que não virá, porque você não está removendo o bloqueio que o impede. Continuará vivendo ano após ano no mesmo lugar, perguntando por que a fidelidade não produz fruto, perguntando por que Deus não se move, perguntando se a promessa era real. Se você sente que sua vida está travada sem explicação, inscreva-se agora, porque o que vem no próximo vídeo vai te dar as ferramentas para identificar e quebrar o bloqueio. Os passos exatos, as orações específicas, as declarações precisas, o processo detalhado de fechar portas, quebrar acordos e remover permissões. Mas eu preciso saber algo primeiro. Preciso saber quantas pessoas assistindo agora estão vivendo exatamente o que acabei de descrever. Quantos de vocês têm sido fiéis, mas estão travados? Orando, mas não avançando. Crendo, mas não progredindo. Servindo, mas não vendo fruto. Esperando, mas não indo para a frente. Então vá aos comentários agora e responda a uma pergunta. Há quanto tempo você sente que nada avança na sua vida? Não escreva um parágrafo. Não conte toda a sua história. Apenas escreva o número. 1 ano? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Apenas o número. É tudo o que preciso ver. Quero saber há quanto tempo as pessoas estão vivendo com bloqueios que nem sabiam que existiam. Há quanto tempo estão presas em lugares onde nunca deveriam permanecer. Há quanto tempo estão suportando o que deveriam quebrar. E estou lendo todos os comentários. Todos, porque a sua resposta me diz quão urgente é esse ensino. Quantas pessoas precisam do próximo vídeo? Quantas vidas estão esperando pela revelação que quebra o bloqueio? Isso não é apenas mais um vídeo sobre guerra espiritual. Não é mais uma mensagem sobre orar mais forte e crer mais. Esta é a explicação que você estava procurando. A resposta para por que sua vida não avança. A razão pela qual suas orações não foram respondidas como você esperava. A causa do atraso que você tem suportado. E quando você enxergar isso, quando entender, quando identificar o que especificamente está te bloqueando, você terá autoridade para quebrar. Você saberá qual porta fechar, qual acordo romper, qual padrão quebrar, qual área consagrar. Mas primeiro você precisa ver, precisa identificar, precisa entender como isso funciona. E é para isso que este canal existe. Para te ajudar a ver o que a religião manteve escondido, para te ajudar a entender o que a tradição manteve obscuro, para te ajudar a quebrar o que a ignorância manteve em vigor. Inscreva-se, comente com o seu número e prepare-se, porque o bloqueio está prestes a ser exposto. A porta está prestes a ser revelada, o acordo está prestes a ser identificado, e uma vez exposto, uma vez que você veja com clareza, você pode quebrar, pode fechar, pode remover, e sua vida finalmente pode